O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Eltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Por mais difícil que seja, que se desenha para ele. Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário. Mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Antes de eu ir para esse segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e para voz a nossa indignação contra todas as injustiças desse caso chegar ainda mais longe. E agora, bora lá para o segundo ponto. Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração. Agora são os chamados embargos infringentes, que é o recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe. E ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Nesse cenário, a corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan? Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros. E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos. Porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6 e 6 a 5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023, os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê? Porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar, então, ingressar com esse recurso, e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça, dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental do Brasil, por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser franco, a chance disso ir pra frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê?
Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados no Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. Quem que vai ser mais um atropelado, não é?